Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso estudo dos termos essenciais da oração, ok? Vamos começar com as definições de sujeito e predicado e depois nos concentrar apenas no estudo do sujeito, para que depois a gente vá para o estudo somente do predicado, ok? Neste vídeo nós veremos as definições de sujeito e predicado, veremos uma definição alternativa de sujeito, na qual a gente vai falar um pouco sobre voz ativa e voz passiva, ok? Vamos falar sobre a posição do sujeito e finalmente sobre o núcleo do sujeito. O vídeo posterior dará continuidade a esse estudo, demonstrando as classificações do sujeito, ok? Vamos começar. O sujeito, qual é a definição do sujeito? O sujeito é o termo do qual se diz alguma coisa dentro da oração, ok? Neste exemplo aqui, André chegou. Eu estou dizendo que este indivíduo chegou. Portanto, este indivíduo, André, é o sujeito dentro desta oração. O predicado é aquilo que se refere ao sujeito. Quando você identifica o sujeito, fica fácil identificar depois o predicado. Porque tudo aquilo que se diz do sujeito, nós podemos dizer sim que é o predicado da oração. Neste caso, André chegou. Identificado sujeito, o que eu digo do sujeito é, portanto, predicado da oração. Ok? Bom, aqui eu trouxe uma definição alternativa de sujeito, porque eu acho importante que essa definição seja feita pelo seguinte fato. Na maioria das gramáticas, a gente encontra que o sujeito é o termo que executa a ação verbal, né? Por exemplo, tem uma gramática muito conhecida que traz exatamente essa definição. O sujeito é o termo que executa a ação verbal. Isso nem sempre é verdade. Por quê? Porque nem sempre o sujeito executa a ação verbal. Nem sempre o sujeito é o agente da ação verbal. Como assim, professor? Vamos com calma. Vou lhe dar um exemplo. Pedro quebrou a janela. Se nos atermos nessa primeira definição, que o sujeito é o termo do qual se diz alguma coisa, então vamos raciocinar. Pedro quebrou a janela. Quem quebrou a janela? Pedro. O que eu estou dizendo de Pedro? Que ele quebrou a janela. Sujeito identificado. O sujeito da oração é Pedro. Neste caso, Pedro executou a ação verbal. Ou não foi? Não foi ele que quebrou a janela? Pedro quebrou a janela. Sem problema. Pedro é o termo do qual a oração diz alguma coisa. O que a oração diz? Que ele quebrou a janela. E Pedro é o termo que executou a ação verbal. Pedro quebrou a janela. Então, neste caso, não há nenhum problema com essa definição. Essa definição que diz que o sujeito é o termo que executa a ação verbal. Também não há nenhum problema nessa definição que diz que o sujeito é o termo do qual se diz alguma coisa. Estamos dizendo que Pedro quebrou a janela. Ótimo. Vamos fazer uma inversão nessa oração. A janela foi quebrada por Pedro. Ok? Neste caso, Pedro não é mais sujeito. Quem é o sujeito nesse caso? A janela. E olha que interessante. A janela não é o termo que executa a ação verbal. Neste caso, a janela é o termo que sofre a ação verbal. Então, o sujeito pode ser definido como o termo do qual se diz alguma coisa na oração, o termo que executa a ação verbal ou o termo que sofre a ação verbal, ok? Eu estou lhe dando 3 possibilidades de identificar o sujeito. Há estudantes que não têm nenhum problema com isso. Leem a oração, já identificam o sujeito. Mas, como eu disse, quem está me acompanhando no canal, eu estou fazendo essa série de vídeos sempre partindo de um conceito bem básico, ok? Para que o aluno que está com muita dificuldade consiga compreender e aí consiga chegar no nível que ele precisa chegar para compreender melhor os elementos, os termos os assuntos mais complexos da gramática, ok? Então, veja só, são 3 possibilidades de identificar o sujeito. Aquele termo
do qual se diz alguma coisa, o termo que executa a ação verbal e o termo que sofre a ação verbal. Um ponto muito importante na identificação do sujeito é a identificação do verbo. Se você tiver alguma dificuldade em identificar o verbo da oração, então é melhor você resolver esse problema, porque a não identificação do verbo implica diretamente na confusão que pode ser feita na identificação do sujeito, ok? Você tem que saber identificar de cara qual é o verbo da oração, para que aí sim você identifique o sujeito e posteriormente o predicado. Vamos aos exemplos que eu trouxe. Veja só. Neste caso aqui, ó, João beijou Maria. Temos aqui um termo do qual se diz alguma coisa. Eu estou dizendo que este camaradinho aqui beijou Maria. É o sujeito, levando em conta essa definição. Levando em conta a definição de executor da ação verbal. Para isso eu tenho que identificar o verbo. João beijou Maria. Olha o verbo aqui. Dessas três palavras, a única que pode ser transformada em uma ação é essa aqui, a ação de beijar. Ok? Então isso aqui é o nosso verbo. Embora nem todo verbo, como você verá mais adiante, ou caso você já saiba, nem todo verbo exprime ação. Mas isso é um assunto mais para frente, ok? Neste caso aqui, João beijou Maria. Portanto, nós temos aqui o sujeito que executa a ação verbal. Portanto, nós temos aqui o nosso sujeito bem identificado. Esta mesma frase foi modificada. Maria foi beijada por João. João, que antes era sujeito aqui, já não é mais. E Maria passa a ser o sujeito da oração. Só que é um sujeito curioso. Não é um sujeito que executou a ação verbal. É um sujeito que sofre a ação verbal. Maria foi beijada por João. Não temos mais um verbo, temos uma locução verbal. Né? Aqui nós temos uma locução verbal. Dois termos, né, juntos, servindo como verbo da oração. Este assunto aqui já tangencia um pouco o assunto de voz passiva e voz ativa. Se você tiver compreendido superficialmente essa explicação, quando a gente chegar em voz ativa e voz passiva, você não vai ter dificuldade nenhuma, ok? Isso é muito importante, porque se você identifica o sujeito, para identificar o predicado ou para classificar o sujeito já vai ficar mais fácil, tá bom? Então nem sempre o sujeito é o termo que executa a ação verbal. O sujeito pode ser também o termo que sofre a ação verbal, como neste caso aqui. Maria foi beijada por João. No caso aqui, o sujeito é aquele que sofre a ação verbal. Ok? Fique tranquilo, se você tem alguma dúvida, escreva aí nos comentários, se não ficou muito claro. Ou então você pode aguardar a resolução de exercício, que haverá um vídeo só com resolução de atividades e exercícios, que eu vou procurar para a gente deixar isso aqui bem sólido na sua mente, ok? Vamos continuar. A posição do sujeito. A posição do sujeito é importante. Existem alunos que às vezes se viciam em parâmetros não tão confiáveis. O sujeito é aquele termo que vem sempre antes do verbo. Isso não é verdade. Existem orações em que o sujeito não vem antes do verbo. Ele pode vir depois, ou no meio da oração, por exemplo. Então eu trouxe alguns exemplos aqui para você ver. Veja só. Posição do sujeito. Primeiro, o sujeito pode vir na ordem direta, ou seja, antes do predicado. Neste caso aqui, ó, Pedro estudava atentamente. Vamos identificar o sujeito. O sujeito é o termo que está executando a ação verbal. Quem estudava? Pedro. Portanto, temos aqui o nosso sujeito devidamente identificado, ok? Pedro estudava atentamente. Neste caso aqui, o sujeito está na ordem direta, né? Está na posição em que normalmente nós vemos as frases nos livros e exercícios, enfim. Vamos para o segundo exemplo. A ordem inversa. A ordem inversa, o sujeito pode vir depois do predicado ou no meio do período. Vamos ver como é que isso funciona. Estudava atentamente Pedro. Olha só o nosso sujeito aqui, lá no fim da frase. Quem estudava atentamente? Pedro. A posição do sujeito aqui não modificou em nada
a sua condição de sujeito, de elemento central da nossa oração, ok? Veja outro exemplo. Atentamente, Pedro estudava. Olha o nosso sujeito aqui. Atentamente, Pedro estudava. Então, neste caso, o sujeito veio no fim da frase e, neste caso, o sujeito veio no meio da frase. Portanto, nos dois casos, o sujeito não deixou de ser sujeito porque mudou de posição, mas a sua posição nem sempre vem no início da nossa oração, né, antes do verbo. Então, é preciso tomar cuidado com isso. Não vamos nos apoiar em parâmetros que não são confiáveis, ok? Vamos lá. Concluindo nosso vídeo, vamos falar sobre o núcleo do sujeito. O que é o núcleo do sujeito? O núcleo do sujeito é a palavra central do sujeito. É a palavra mais importante. Eu não coloquei aqui, mas já vou adiantar, né? O núcleo do sujeito, ele pode ser composto por um termo ou por dois, né? Por exemplo, João chegou tarde. Nós temos aí um sujeito, que no caso, neste nosso caso, é agente da ação verbal. João chegou, foi ele que chegou tarde, ok? Então nós temos apenas um núcleo. Mas nós também podemos ter sujeitos com mais de um núcleo. Veja só, João e Maria chegaram tarde. Nós temos dois agentes aí da ação verbal, nós temos dois sujeitos, ok? Então, o núcleo do sujeito nem sempre é só um termo, ele pode ser composto por mais de um termo, beleza? E aí nós temos, se for um termo, teremos sujeito simples e dois termos, sujeito composto, mas esse é assunto para o nosso próximo vídeo. Vamos concluir aqui, ok? Então, como eu tinha falado, o núcleo do sujeito é a palavra central do sujeito, ok? É a palavra mais importante do sujeito. E essa palavra pode ser, na maioria das vezes, um substantivo ou palavra substantivada. Aqui nós entramos no terreno da morfologia. Quando eu me refiro a esse sujeito na condição de substantivo, eu estou falando que, além de ser sujeito, função sintática, ele tem uma função morfológica. E essa função morfológica do sujeito, na maioria das vezes, é exercida por um substantivo ou uma palavra substantivada. Então vamos ver aqui os exemplos. Os soldados rumavam para a guerra. É o primeiro exemplo. Nós temos aqui o nosso sujeito, né? O núcleo do meu sujeito, porém, é esse aqui, soldados, ok? Os tem outra função, depois a gente vai ver, a função é essa, mas a palavra central do meu sujeito é esta aqui, ok? Temos aqui apenas um termo, apesar de ser plural, portanto aqui eis o núcleo do nosso sujeito, ok? Que, por sua vez, é um substantivo. Soldados é um substantivo concreto. Dessa forma, nós confirmamos a regra de que o sujeito ele é composto normalmente por um substantivo. Ou palavra substantivada. Por exemplo, eles rumavam para a guerra. Nós temos aqui o nosso núcleo, ok? Quem rumava para a guerra? Eles. Nós temos aqui o nosso núcleo, porém esse núcleo é composto por um pronome substantivo. Pronome substantivo. Portanto, nós temos aí dois exemplos nos quais a gente pode confirmar a condição morfológica do sujeito como um substantivo ou palavra substantivada. Isso pode acontecer até mesmo com um verbo, por exemplo, na frase viver é uma arte, por exemplo. Viver é uma arte. O que é uma arte? Viver. Nós temos aí morfologicamente um verbo, mas um verbo substantivado, né? Um verbo na condição de substantivo, né? O viver, o ato de viver, enfim. Nós temos aí um verbo, viver é bom, verbo substantivado. Portanto, nós temos aí também um sujeito na condição de substantivo, embora seja uma derivação, mas é um substantivo também, ok? Nós encerramos aqui esse vídeo, ok? E aguardo o próximo vídeo no qual nós trataremos especificamente da classificação do sujeito. Deixo vocês com esse provérbio de Plauto: o homem é o lobo do homem, ou seja, o principal artífice da sua vitória ou da sua derrota é você mesmo. Então é com você que você tem que ter cuidado, beleza, pessoal? Então até o próximo vídeo, valeu!